Muito boa noite. Testando o som. Testando o áudio. Entramos ao vivo no Tudo é Negociável. Aí, Super Andréa já está na linha. Muito boa noite, senhores. Todos muito bem-vindos. Estamos mais uma vez ao vivo. A live hoje sobre todos os medos, tipos de medos. Uau! Boa noite, André. Boa noite, Fernando. Boa noite, galera. Deixa eu ajeitar aqui o meu celular, porque estava meio organizando as coisas. Nossa, quanta gente já entrando. Olha que legal. Que Boa bom. noite, povo. Que gostoso ter vocês por aqui. Sejam bem-vindos, né, Fernando? Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença, o tempo de vocês. Vai valer a pena. Vai valer muito a pena hoje. Pela enquete aí do pessoal, que nós abrimos, o pessoal disse que queria falar dos medos, né? Tinha relacionamento, Foi. tinha profissão, né, André? Foi bem isso mesmo. E assim, a gente fez uma enquete virtual e eu também tomei. Ai, que legal, Adrian. Um beijo, saudade de você e da Vani, viu? Solo mi español está muy malo. Obrigada por vocês estarem aqui. Nossa, quanta gente! Olha isso aqui, Leandro, Adrian. Deixa eu ver quem mais que está entrando aqui, gente. Alnei, Douglas, Fernando do céu, quanta gente! Não estou vencendo. Uau, uau, que legal, que Ai, ótimo. meu Deus, que saudade do povo aí da Argentina. Ó, beijo para todo mundo, tá? Beijo para a família. Fica aqui até o final que eu acho que você vai gostar muito do que nós vamos falar hoje, sobre os medos. Os principais medos, né? Cadê o nosso Os... professor? Tá entrando aí, tá entrando na sequência aí, André. Medos Hoje o dá para ser... professor vai ter trabalho. Medos a gente divide em classes e subclasses, né? Vamos chamar agora o Exatamente. cara que acho que nós vai levar umas bordoadas aí hoje, no 3, no 2, no 1. Entra aí, Robson. Cai pra dentro, magrão. Hoje é Bora a lá, porque pancada. esse vai ser o cara que vai falar dos nossos medos, dos maiores medos, né? Então, como eu estava falando lá atrás, hoje eu tomei a liberdade também de fazer uma enquete lá no meu local de trabalho. Até o Fernando ficou assim: ô, mas você está fazendo essa enquete aqui, já não fez no virtual? Fiz, mas é legal a gente ir lá e comprovar, né, Fernando? Se realmente esses Na, são os na grandes teoria. vilões das pessoas, né? E realmente o medo ele supera. Tem vários tipos de medo, né, que nós temos e que muitas vezes a gente trava, não consegue ir além, não consegue ir adiante por conta dos medos que eles nos permitem ficar estagnados no mesmo lugar. Deixa eu ver quem mais entrou. Nossa, que legal aqui para mim. Eu vou acessar aqui do outro celular, porque daí eu não perco. Ó, que legal aqui, ó. Muito massa. Tá assistindo. Muito show. No celular também tem um delayzinho. O que a gente está fazendo ao vivo leva aí uns 3 ou 4 segundos até chegar a pessoa. Por isso que a gente Uhum. está ensaiando, estamos nos lapidando a falar um pouco mais pausadamente, para que vocês entendam qual que é o assunto, o que está rolando, né? É E a ideia exatamente. é que vocês perguntem pra caramba, senão a gente não sabe se a gente está indo bem ou não. É assim que a Uhum. gente mede a febre, o termômetro do que estamos falando. Uma Exatamente isso mesmo. pincelada rápida antes do Robson entrar. Eu vi que a sua enquete ela foi feita rapidinho. Engraçado, as pessoas não têm medo de falar sobre seus medos, mas tem aquele... É uns 5 segundos, né, André, para pensar bem sobre o que eu tenho medo. Daí você fala, nossa, mas são tantos?
né? Quando você me abordou, eu falei, poxa, são tantos, você quer uma lista? Ele falou, não, eu quero um que Hoje. agora, nesse momento. E eu soltei para você, eu falei, eu tenho medo disso. Aham, E exatamente. essa relação que você conseguiu, eu queria que você dissertasse rápido, assim, alguns que você coletou, por mais banais que a gente encontre, e não existe Aham. banal, tá? Medo é medo, tá, gente? É medo, a gente não condena, não critica, né? Porque cada um tem o seu e cada um sabe o motivo. Agora, a gente também pode tratar disso, né? Esses medos, eles podem ficar um pouco mais brandos, mais suaves. Mas vamos lá para a enquete de hoje, aquela enquete olho no olho que eu acabei fazendo. Oh, antes vamos dar as Uau! boas-vindas, né, professor Robson? Seja bem-vindo! Professor, Câmara, gente! bem-vindo! Viu? Só vê se você consegue melhorar um pouquinho sua iluminação, que você não tá aparecendo aí. Oh, meu Deus. Ai, ai. Ou é o brilho do teu celular, não sei. Dá uma olhadinha aí antes disso. Enquanto você arruma aí, só Melhorou. não sai. Ih, melhorou, ó. Só não sai, hein, Robinho? Só Melhorou? não sai. Beleza. Enquanto Combinado? você vai arrumando aí, Robinho, melhora também o teu som. Acho que você tem que erguer um pouquinho mais o teu áudio na lateral do teu celular ali. Voltando lá, galera, falar um pouquinho da enquete que eu fiz, olho no olho lá no local de trabalho. Essa sensação de assombro, de susto, realmente ela vem à expressão na face das pessoas. E foi bem interessante o que rolou lá hoje. Porque eu cheguei, peguei a minha prancheta e já peguei a caneta e saí perguntando para todo mundo. Né? Escuta, me responde aqui agora, nesse momento. Qual é o seu maior medo? A pessoa vai, assim? Na lata? Na lata agora. Pensou o quê? Me fala o que você pensou. Qual o seu maior medo? E aí a coisa começa a rolar. Então vamos lá. Em primeiro lugar, né, veio o medo da perda, de perder entes queridos, né, de perder as pessoas que a gente ama. Depois vem o medo de não alcançar o sucesso, veio o medo da instabilidade, que eu digo que é o medo do futuro, né? O medo da morte, o medo da solidão, o medo de não dar conta de fazer as coisas. E, por último, o medo do fracasso. Isso é o que veio na enquete olho no olho lá com o pessoal, porque a gente testa, né? A gente testa. Tá me ouvindo bem? Meu áudio tá bom, Fernando? Tá bom, Robinho? Tá perfeito. Tá bom, tá bom. Ok. Robinho, só que o Muito seu bom. tá baixo ainda. Muito baixo. Ainda tá baixo o teu áudio. Fala aí, vamos ver. Vai falando. Teste. Teste, fala. Testando um, dois. Ainda tá um pouquinho baixo. Eu não Tá sei, um né? pouco baixo. Muito baixo. Tá. Vai falando aí. Pra mim ele tá no limite dele. Tá no limite? Então tenta colocar um pouquinho mais próximo aqui, ó. Você não tem nenhum prendedorzinho, um grampo, alguma coisa para poder ficar mais perto da sua boca? Ao vivo é assim, né, gente? Melhorou? Aí sim. Melhorou. Melhorou Agora bastante. ficou show. Estou ouvindo o som da Agora- minha voz? Agora sim, agora sim. Eu estava falando, Robinho, o Fernando entrou com a live e eu comecei a falar que além da testagem que nós fizemos, a enquete pelo Instagram e o Facebook, eu também fiz a testagem olho no olho lá na imobiliária hoje, né? Com o pessoal que trabalha lá, tanto na área de venda quanto na área administrativa. E assim, é bem interessante de acompanhar, porque a gente vê o susto no rosto das pessoas quando a gente pergunta qual é o seu maior medo, né? Tipo, agora assim, falar na lata? Tipo, não tô preparada. Mas saíram algumas coisas interessantes que eu acredito que vai encaixar como uma luva no que nós vamos falar hoje. Na verdade, nós não, né?
Hoje nós somos meros ouvintes e questionadores, né, Fernando? Eu não, eu vou perguntar, eu vou ser o diabo, tá? Eu não quero nem saber. Porque medo a gente tem pra caramba, professor. Então, quando eu fiz o processo para eu chegar aqui e para poder recuperar meu bom senso, eu tive que desatar alguns medos. Aí, se você aí do lado, você se questiona, você tem medo? Claro! É óbvio, caramba! Mas, contudo, entretanto, porém, a gente tem os segredos da mentoria. E nem tão segredos são assim, que você vai poder enfrentar esses medos, ou vai com medo mesmo, ou uma mentalidade. É muito simples. Só que eu descobri uma coisa a respeito da engenharia, que a gente faz conosco uma terapia entre nós três, e a gente executa muito as cobranças do você está fazendo, lembra, liga os pontos. Isso é muito importante você relembrar, você tem anotado, você tem algum acesso para você relembrar uma caderneta de lembranças para você poder praticar, senão vai por água abaixo. Músculo precisa de exercício? Precisa. Precisamos de tomar água? Precisamos. Precisamos de comer? Precisamos. Como é que você faz isso na prática? Muitas vezes sem intencionar, mastiga, toma água ou pratica um exercício pensando em outras coisas e você não exercita o cérebro para perder o medo. É exercício, tá? É bem simples assim. Vamos em frente, professor Robson. Fala aí de medo, cara. Bora. Mas Bora. antes de falar dos medos, vou pegar a tua linha de raciocínio, né? Quando você fala que a gente está sempre, de uma certa forma, se ajudando, de uma certa forma também tirando cada um de nós, um tirando o outro da zona de conforto e fazendo relembrar de algumas ferramentas que no dia a dia, pelo estresse do dia a dia, a gente às vezes acaba esquecendo. Eu digo sempre assim, uma fogueira, ela é feita de vários pedaços de madeira, certo? Mesmo que eu seja, o mesmo que o Fernando seja, o mesmo que a Andréa seja, o maior pedaço de madeira daquela fogueira, se eu tirar ele de lá, o que vai acontecer com essa madeira? Vai apagar. A vida é assim, nós somos assim, tudo é feito de uma energia, né? A energia, ela está na gente. Então, quando a gente está junto, nós temos mais energia, né? Quando a gente está junto em prol de um processo, de um objetivo, a gente tem mais energia. Lógico, se um sai, provavelmente ele vai conseguir alcançar um objetivo em si. Só que ele vai demandar mais energia e ele vai demandar mais tempo e pode ser que ele não esteja tão preparado assim para ter a constância. Faz sentido o que eu estou falando? Faz, total. Então, na minha percepção, gente, a gente tem falado sobre isso, né, principalmente nós três, mas aonde eu passo, com quem eu converso, eu estou sempre falando sobre isso. A parada é tão simples, mas tão simples, que quando a gente se depara com ela, a gente fala, é só isso, é só isso, né? Então hoje a gente, dentro da enquete, a gente vai falar sobre os maiores medos, né? Existem muitos outros medos, para quem está aí nos assistindo. Hoje a gente vai falar dos 7 maiores medos. Dos 7. É igual eu acabei de dizer, tem muitos outros, mas a gente vai falar de 7 que são, segundo os estudiosos, segundo tudo que a gente estudou e tudo que a gente debateu e tudo que a gente falou, são 7. Vamos começar pelo primeiro, que é o medo da pobreza. Medo da pobreza. Sacada, quando fala-se sobre pobreza, você que está aí do outro lado, o que significa pobreza? O que é pobreza para você? Para e pensa. Reflita aí. O que é pobreza para você? Pobreza. Na última live a gente falou sobre que nós, seres humanos, somos os seres mais perfeitos do universo e que Deus nos criou a imagem e a semelhança dele.
e que nós viemos para esse mundo para termos abundância, prosperidade e colher o melhor dessa terra. Ok? Uhum. Isso é fato. Isso está escrito no livro mais lido no universo, no mundo, que é na Bíblia. Então, quando fala-se sobre pobreza, uma grande maioria das pessoas pensa em financeiro. A primeira coisa que a gente pensa, né? Financeiro, total. Será que a pobreza, Será que a pobreza é só o financeiro? Para e pensa, você que está aí do outro lado, estou falando contigo. Será que a pobreza é só o financeiro? Não, não é. Show. O que significa pobreza para você? E aí, tá, beleza. Pobreza é o primeiro medo, certo? Olha para você agora, porque a gente vai falar sobre os medos, mas gradativamente, André, Fernando, a galera que está aí do outro lado, a gente já vai entregar para você alguns, como que eu vou dizer aqui, algumas ferramentas em si, ou alguns gatilhos. Então você tem que ficar ligado, não pode cochilar. Alguém já entrou mais no tema sobre pobreza? Então disse assim, a pobreza é a escassez de alguma coisa será econômica, intelectual e sentimental. Então, também, né, a pobreza ela envolve também esses sentidos, abrindo já o leque, né, professor? De repente, não dou tudo o que eu posso. De repente, emocionalmente, eu sou destruído. O que eu posso oferecer, né? Eu sou pobre de sentimental. De repente, me destruir, ou vou me blindar o amor, não vou oferecer mais isso às pessoas, eu vou ser escasso. Eu acho que é um pouco mais disso que também foi aberto ali. Eu já me limito na minha pobreza como método de defesa e tá errado isso, tá? Segue dali, professor. Eu penso assim, Fernando, ó, errado não está. Será? Não está errado. Existe uma linha muito tênue. Porque assim, a pessoa, nós, seres humanos, nós somos feitos de crenças. Então, o que é errado para um, não é errado para o outro. Então, a nossa vivência, a gente já falou sobre isso também, a nossa vivência, tudo que a gente viveu até esse exato momento, tudo que a gente passou, as nossas crenças, as empresas onde a gente trabalhou, o convívio que a gente teve, fez com que a gente acreditasse em tudo que a gente acredita hoje. E a gente já falou sobre isso também, sobre questionar, sobre perguntar, né? A gente já falou lá que do 0 até os 8 anos a gente recebeu mais de 150 mil não, e então a gente não questiona. E aí as pessoas, uma grande maioria delas, falam assim, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Não existe certo e errado. Coloca na sua cabeça isso, você que está do outro lado. Existe o teu certo e existe o teu errado. É a tua forma de vivenciar. Ai, Robson, mas como você fala assim que não existe certo nem errado? Cara, imagina. Pensa, reflita. Apareceu ali para mim, alguma coisa. É flamenguista. Vou pegar essa linha aí. Quantos times existem? Quantas empresas existem no mesmo ramo? Quantas religiões existem? E aí, se eu for debater o que é certo ou errado, eu vou perder o meu tempo. A gente não vai conseguir chegar. Essa é a sacada. Não existe o certo e o errado. Existe o teu certo e existe o meu certo. Se eu for ficar debatendo com você o certo e o errado, eu vou brigar contigo. E aí a gente não consegue chegar a um denominador comum. Eu vou pegar uma linha da religião, por exemplo, não estou falando sobre... Eu acho que a conclusão do Robson, o que ele queria dizer é não afetar sobre o que a gente acredita, tá? Sobre dogmas, é o que foi passado. Dogma é quando uma coisa é imposta a você e você já é mastigado. Dogma, ele é assim, eu vou falar e você acreditou, você não foi atrás, não pesquisou, não levantou nenhum dado, não fez uma mera pergunta. Acho que é isso.
que ele está levantando, ok? Teve alguém que me ligou aqui, Fernando. Opa, gente. Perfeito. Vamos em frente, ao vivo mesmo, ao vivo mesmo. Tem mais pancada aí, não pense que parou não. Bora lá, professor. Vamos voltar lá no tema, na pobreza, né? Tudo tranquilo, André? Pode tocar. Pobreza. Então, galera, o negócio é o seguinte, não existe certo e errado, né? Porque se a gente for discutir certo e errado, eu vou brigar com você. Agora, quando eu olho para o Fernando, e aí o Fernando tem uma verdade que é dele, eu tenho uma verdade que é minha, e eu olho para isso como um aprendizado, como uma troca de ideias, eu saio dali com uma outra visão, e isso me faz crescer, isso me faz evoluir como ser humano. Eu sempre dizia assim, cara, eu nunca vi na minha vida um padre tomando café com um pastor. Se existe só um Deus, por que os caras não podem tomar café junto? Não pode trocar ideia junto? Se eu sou flamenguista e é corintiano, não podemos ser amigos? Agora, se eu for ficar debatendo certo e errado, ferrou. Mas vamos lá sobre a pobreza. A pobreza está na tua mente. Você aí do outro lado, que tem medo da pobreza, entenda uma coisa. Qual que é o gatilho? Gatilho. Pega essa. Tá com papel e caneta na mão? Sim ou não? Se não tiver, pega e escreve. Bora lá. Isso. Escreve isso. Medo da pobreza. Nós, seres humanos, gatilho, está lá na Bíblia, o livro mais lido no mundo. Nós somos a imagem e semelhança de um cara chamado Deus. E ele disse assim, você veio a esse mundo para ter abundância, prosperidade, o melhor dessa terra. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Perfeito. Então, se você tem medo da pobreza, você não entendeu uma coisa. Que é uma coisa simples, que está escrito lá. Nós viemos para colher o melhor dessa terra. Se você é pobre, é porque está na tua cabeça. Está na tua mente. Porque pobreza não tem a ver com dinheiro. Tem muita gente rica, que é pobre como um ser humano. E tem muita gente pobre que não tem dinheiro, que não tem financeiro, que às vezes tem uma casinha para morar, mas ela é muito rica, ela é muito grande. Ela tem uma energia positiva, ela te passa algo, ela passa algo que agrega na sua vida. Então você que está aí do outro lado, que tem o medo da pobreza, gatilho, entenda isso. Você veio ao mundo para colher o melhor dessa terra. E se você tem medo da pobreza, é porque você não entendeu uma coisa muito simples. Nós, uma grande maioria de nós, estamos vivendo uma vida como se fosse a caca do cocô, do cavalo, do bandido. Porque a gente não se valoriza. Você que está do outro lado, que tem medo da pobreza, é porque você ainda não entendeu o valor que você tem. Quer mais um gatilho? Mas não posso pegar mais uma ferramenta, Fernando André? Vamos lá, eu tô colocando tudo escrito aqui. Pode falar. Na tua casa, abençoado, tem um espelho, né? Tem. Então pega esse espelho a partir de hoje. A partir de hoje, você que está aí do outro lado, se você ainda sente o medo da pobreza, que é o primeiro medo, né? A partir de hoje, por 30 dias, todos os dias, quando você levantar, olha no espelho e diz uma coisa só, olhando dentro das pelotas do teu olho. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Só isso, por 30 dias. Por que por 30 dias? Por que por 30 dias? Porque tu vai criar um hábito. Nós somos seres de hábitos. Hábitos positivos e hábitos negativos. Quer mudar a tua vida? Transforme os seus hábitos negativos em hábitos positivos. Não vou falar sobre isso agora, porque senão assim, a gente sai do nosso do foco. tema. Mas você quer saber como faz para mudar um hábito negativo e transformar ele num hábito positivo? Quer saber como você muda a tua energia? Lógico que eu quero. Ó, liga para nós. Eu não vou dar essa ferramenta agora para vocês. Não vou dar, a gente tem a ferramenta. Mas olha só, a gente já deu 2 ferramentas. Você que está aí do outro lado, se você não pegou, se você não está atento, acorda para cuspir, porque tem mais coisa boa. Que vai mudar a tua energia. Boa. Então, Isso ó, mesmo. na casa tem espelho.
espelho, né, abençoado? Todo dia, por 30 dias. Olha no espelho, faz a primeira coisa que você... Primeira coisa que você vai fazer a partir de hoje, por 30 dias. Olha no espelho e diz assim, ó, eu sou a pessoa mais importante da minha vida, por mais que você não acredite. Porque isso vai fazer com que você acredite que você é a pessoa mais importante da sua vida. E a partir do momento que você começar a acreditar que você é a pessoa mais importante da sua vida, você não vai ter medo da pobreza, meu irmão. Faz sentido o que eu tô falando ou eu tô... Faz sentido total e eu só queria complementar. O Fernando perguntou por que 30 dias, né, Robinho? Aí, lembra lá que a gente comentou na live das mentirinhas que a gente conta, que contam pra gente, que se você fala por mais de 3 vezes a mesma coisa, até você acaba acreditando que aquilo é verdade, né? Então, a mudança de hábito, ela vai acontecer a partir do momento que você começar a repetir a mesma coisa todos os dias. Quando você quer ter constância em algo e mudar um hábito, você precisa repetir. Lembra que a gente consegue ensinar uma criança a falar repetindo as palavras, né? Então, os hábitos, os comportamentos só vão ser mudados com muita repetição e persistência. Aí fica a dica para todo mundo que está por aí, né? Eu já vou aproveitar o seu gancho, André. Tem um livro que eu li, um cara chamado Dale Carnegie, Dale Carnegie, diz assim, ó, você quer ficar bom em algo? Quero. Qualquer coisa. A partir de hoje, quer ficar bom em algo? Quer aprender a cortar? Quer ficar o cara sério em cortar cabelo? Quer se tornar um leitor fera? Quer se tornar um vendedor, um dos vendedores melhores da tua empresa? Quero ser faixa preta. Quer ser faixa preta? Quero. É simples. Pega papel e caneta aí que tem mais coisa que seja. É 10 mil horas. É 10 mil horas. A pergunta que eu faço para vocês é: você está disposto a se dedicar 10 mil horas? No mínimo. Você diz assim, Não vai! É motivação barata. No dia seguinte você esqueceu tudo. Mas aí está. Sabe por que isso? Porque você não sabe o que você quer, velho. E quando você sabe o que você quer, Uau! quando você sabe o que você quer, você vai fazer. Você vai fazer não pelo outro, você vai fazer por você. Porque está dentro de você. Todas as respostas estão dentro da gente. Mas você está perguntando para todo mundo, mas você não está olhando para dentro de você. A gente já falou também sobre o nosso processo de mentoria, sobre o processo que a gente faz, sobre o que a gente trabalha. A gente está aqui preparado para te ajudar a conectar com a sua melhor versão. Você que está aí do outro lado, vai ficar contando historinha até quando? Ou você vai entrar em contato com a gente? Robinho, então bora lá falar dos 7 medos ali que você falou. Eu tô curiosa também para poder saber de todos esses 7 aí. Segundo maior medo, prometo que eu vou ser mais foco aqui no negócio, né? Olha só, segundo maior medo. O Fernandinho atrapalha. O Fernandinho, eu faço de tudo para a live dar errado. Vocês sabiam disso, né? Ô, Fernando, você é um abençoado, cara. Você é um anjo na nossa vida. É isso aí. Beijo pra você. Olha só, o medo da crítica. Medo da crítica. Segundo maior medo, medo da crítica. Medo de ser criticado. Você bem focado nesse negócio aqui, que eu não acredito que é pá. Olha só, se você fizer ou não fizer, se você vier aqui na frente da live, igual a gente está aqui, com o cabelo igual o meu, todo ajeitadinho aqui, rupiadinho, as pessoas vão te criticar. Se você vier igual o Fernando, todo lindão, com aquele óculos ali, com cara de intelectual, as pessoas vão te criticar. Se você vier igual a André, linda e maravilhosa, com esse cabelo que parece que, meu Deus, você não dorme, filha. As pessoas vão te criticar. Essa é a sacada. Então, medo da crítica. Não importa o que você vai fazer ou deixar de fazer na sua vida. Coloca uma coisa na sua cabeça, abençoado. As pessoas vão te criticar. A sacada é, bate e volta de novo. Será que você está fazendo o que você verdadeiramente quer fazer na sua vida? Posso fazer só um complemento? Que eu acho bem legal nessa parte da crítica.
A gente também, eu falo por mim e acredito que alguns dos colegas aqui do Engenharia Humana também, né? Nós deixamos de startar esse nosso projeto de engenharia humana, o processo de mentoria, porque nós sentimos medo de não estar prontos. Até que um dia a gente falou, bom, é melhor feito do que não feito, não é? Vamos fazer da maneira como nós temos o processo que a gente já fez, testou, deu certo. Vamos fazer e depois, se a gente ainda não estiver contente com isso, porque a gente sempre, nós somos eternos insatisfeitos, a gente vai melhorando o processo conforme ele for acontecendo. Porque se a gente tivesse sido detido por esse medo que todo mundo sente, nós não estaríamos aqui hoje falando com vocês. Nós estamos, gente, na 10ª live hoje. Yes! Uau! Top! É isso aí. É assim, é constância, um pegando... Isso aí, um pegando o outro pela mão, nem todo dia a gente acorda com o pé direito, entenda isso, né? Nós também sentimos medo, frio na barriga, todos esses medos que eu listei aqui bem no comecinho da live, nós também sentimos, entende? Só que nós estamos aqui, porque nós achamos que a nossa mensagem é muito maior do que o nosso medo. O que nós podemos fazer por você é muito maior do que o nosso medo. É o que nós fizemos por nós, é o que nós fizemos, eu fiz por mim, o Robson fez por ele, nós fizemos pelo Fernando. E nós fizemos por um monte de outras pessoas. Eu tenho uma equipe hoje de trabalho de 12 pessoas, profissionais parceiros, e tenho mais 4 administrativos, hoje, só hoje. Né? E assim, se eu tivesse tido medo demais lá no passado e esse medo me detido, eu não estaria há 10 anos sendo gestora de equipes no mercado que antigamente, e hoje até a gente pode dizer, na parte de gestão mesmo, são poucas as mulheres ainda. Eu acredito que são poucas, né? Mas a gente tem que meter a cara. Tem que dar a cara para bater mesmo e tem que enfrentar todos esses medos e essas angústias. Então, esse medo de ser criticado, nós não temos mais. O problema é de quem critica. Nós vamos tomar isso como algo que vai nos startar para um crescimento maior, mas não vai nos parar. É isso? Falei demais? Tá perfeito. Essa é a verdade. Olha só. Tem mais um gatilho, por isso que eu falei, pega papel e caneta na mão, que hoje nós vamos deixar bastante coisa para você. Olha só, você que está em outro, né, entendeu já que a gente só está aqui, André, Fernando Rossi, porque a gente conseguiu de uma certa forma superar os nossos medos, né? Superar os nossos medos. Então, coloca aí o teu maior medo num papel. É uma ferramenta. Coloca no papel o seu maior medo, certo? Coloca no papel assim, um papelzinho pequenininho. Seu maior medo. Coloca ele aqui, ó. Escreve ele e coloca na sua mão. E aí você vai olhar para ele todos os dias. Mais um gatilho. Olha para ele e diz assim, ó. Eu sou maior que você. Eu sou maior que você, eu sou maior que você, eu sou maior que você, eu sou maior que você. E aí quando você vê aquele medo sumiu. Quando você tiver um problema, coloca lá qual que é o seu maior problema, se você tem problema. Será que você tem problema aí? Fernando, André, será que você tem? Será que nós temos problema? Quase nada. Escreve o teu maior problema. Escreve o teu maior problema no papel e diz assim, cara, eu sou maior que você. Você, meu irmão, meu camarada, fazer igual o Roberto. Estão me ouvindo? Uhum. Porque eu não estou ouvindo vocês. Estão me ouvindo? Opa! Sim. Ouvindo agora? Eu Perfeito. estou. Estão Segue. ouvindo? Beleza. Você é maior que tudo. Você é maior que tudo. Problema. Escreve no papel e diz todos os dias até você entender que você verdadeiramente é maior que ele. Eu sou maior que você. Medo. Coloca no papel. Coloca na palma da tua mão e diz, eu sou maior que você. Beleza? Show de bola? Show. Eu não estou ouvindo vocês. Segue. Show! Pode seguir. Show!
Nós ouvimos. Nós ouvimos. Posso continuar, gente? Então, beleza. Terceiro maior medo. Terceiro maior medo. Doença. Você tem medo de doença? Eu também tinha. Mas olha só. Lembra que a gente já falou de novo lá. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. A doença, ela vem através de estresse. As doenças, elas vêm através de má alimentação. Ela vem através de você não dormir direito. Ela vem através de você não cuidar de quem? Da pessoa mais importante da sua vida. Percebe como que... Aquilo que eu falei, a coisa vai ficando tão simples. Então, eu tenho medo da doença. Eu também tinha muito medo. Tinha medo de morrer, né? Já soltei o último medo de medo da morte. Mas vamos lá. Eu não dormia, às vezes, com medo da morte, né? Mas olha só. Faz sentido para você que está aí do outro lado, se você, a partir de hoje, cuidar um pouquinho mais. Já estou dando gatilho de novo para você. Se você começar a cuidar um pouquinho mais da sua alimentação, se você começar a tomar a quantidade de água exata, segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 25 quilos, 1 litro de água. Então, se você pesa 75 quilos, tem que tomar 3 litros de água. Olha aí, ó. Olha um exemplo aí. Ó. Nós somos pessoas diferenciadas, né? Se você começar a tomar a quantidade de água exata, cuidar da sua alimentação, dormir a quantidade de sono que você precisa dormir. Se você começar a partir de hoje, a gente já falou sobre isso também, fazer uma lista das pessoas com quem você mais convive, entender quem são as pessoas que têm energia positiva e agregam com a tua vida, e as pessoas que te puxam para baixo, começar a conviver mais com essas pessoas. Será que você vai ter mais qualidade de vida? Será que com essas ações você consegue minimizar um problema a médio e longo prazo com as doenças? Consegue. Então, assim, a doença, ela existe desde quando começou o mundo. E ela vai existir até terminar. A sacada é simples, muito simples. Olha para a tua vida. Olha para os seus hábitos. Olha para o que você está fazendo da sua vida. E se você é repetitivo nisso, André. E se você verdadeiramente quer mudar, é assim, você precisa primeiro cuidar da sua saúde, né? Você precisa se alimentar melhor, você precisa tomar mais água, é simples, você já sabe isso, mas não faz. Você precisa estar mais próximo de pessoas positivas, porque isso vai aumentar a sua qualidade de vida. Isso vai fazer com que você tenha menos probabilidade de ter doenças. Outra coisa, se você que está aí do outro lado já tem uma doença, é muito simples. Comece a estudar sobre essa doença. O que é essa doença? Quem são as pessoas que já teve essa doença? Quando iniciou? Quanto tempo ela durou? E aí você vai perceber que tem outras pessoas lá do outro lado que já passaram por esse processo e que fizeram desse processo, fizeram desse problema chamado doença, uma missão de vida, de ajudar outras pessoas. E aí você vai ter o feedback das pessoas dizendo assim, cara, eu tive essa doença e a partir dessa doença eu entendi a força que eu tenho. A partir dessa doença eu comecei a mudar a minha vida. A partir dessa doença eu comecei a entender coisas que eu não entendia. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim. Estão me ouvindo? Porque eu não estou ouvindo vocês. Mas vamos lá. Tá ótimo. Então, assim, pode seguir. Tudo, absolutamente tudo que acontece na nossa vida pode ser algo positivo como algo negativo. A sacada não é o problema, é a forma com que você enxerga o problema. Como você está enxergando? Por que eu estou falando isso?
Porque tem outras pessoas que passaram por isso. E aí tem um cara chamado Google, que é só você ir lá e digitar que você vai ver os depoimentos das pessoas. E isso vai fazer com que você olhe para dentro de você e fala, cara, eu também posso. Se outras pessoas puderem, eu também posso. Agora a pergunta é, até quando você vai ficar contando historinha para você mesmo? Porque você não está contando historinha para o outro. Você está contando historinha para você. Isso mesmo. Parou para pensar? Não sei o que está passando na cabeça de vocês aí. Eu estou falando isso porque eu passei por isso. Né? Nós passamos por isso. E a gente entendeu, de uma certa forma. Aí você fala, ah, Rosa, mas você fala muito bem, você, né? Cara, as pessoas que estão aí do outro lado talvez não saibam que eu tive depressão até os 30. Que é uma das doenças que mais matam no mundo. Só que eu passei por isso. E hoje eu estou aqui firme e forte. Mas porque eu fui buscar essas informações. Porque eu fui me munir de informações, estar com pessoas que já tinham passado por isso, né? Me cercar de pessoas fortes, de pessoas com uma energia positiva. E gradativamente eu fui evoluindo nesse processo. Agora, você que está aí do outro lado, vai ficar esperando? Até quando você vai ficar esperando? Até quando você vai ficar contando historinha para você mesmo? Show de bola, gente? Show! Perfeito. Vamos pro próximo? Bora! Vamos? Podemos ir? Podemos. Só um minutinho, deixa eu ver um negócio. Segue o bonde. Agora. Peraí. Ah, ficou bom agora o áudio. Agora eu tô ouvindo vocês. Nossa, ficou top o áudio agora. Show de bola, gente. Vamos pro quinto? Pro quinto não, pro quarto, né? Isso aí. Aham. Quarto maior medo. É medo de ficar só e sem amor. Medo de ficar só e sem amor. A solidão. Solidão. Paz, você que tá aí do outro lado. Por isso que eu falo que é muito simples, cara. É muito simples. Quando você entender isso, que eu entendi, que o Fernando entendeu, que o André entendeu, a vida fica tão boa, cara. Sabe, não importa onde você tá, com quem que você tá, a parada vem, a coisa vem. As pessoas falam, cara, o que que você usa? Você usa alguma coisa assim, sabe? Medo de ficar só. Quando você entende, ó. Quando você entender, você cai do outro lado, de verdade, quando você entender que você foi feito a imagem e semelhança dele, que você veio nesse mundo para prosperar, que você é a pessoa mais importante da sua vida, que você é a melhor companhia que alguém pode ter, você não vai ter medo de ficar só. Sabe por quê? Porque as pessoas vão querer estar perto de você, cara. É verdade. É verdade. Entende isso? Quando você entender isso, você muda a sua energia. As pessoas vão falar, cara, eu quero conversar com você, eu quero tomar um café com você, eu quero que você venha na minha casa, eu quero que você não sei o quê. É assim, a minha vida é assim hoje. Entende? Mas você precisa olhar para dentro. Por isso que eu falo que é simples. É simples. Você só precisa entender, meu irmão. Você que está aí do outro lado, eu cheguei a suar aqui agora. Só precisa entender que você é a pessoa mais importante da sua vida. É só isso. Mas aí você está se perguntando assim, como assim? Como que eu faço isso? Existe um processo. Existe um processo que a gente tem, engenharia humana, que a gente pode te ajudar a entender isso assim, ó. E a partir do momento que você entender isso, só isso, você vai nadar de braçada, porque você vai entender a coisa mais importante dessa vida. Assim, ó. Você vai parar de viver uma vida de merda. Você vai começar a ter atitude na sua vida. De fazer as coisas. De se conectar contigo. As pessoas vão sentir. As pessoas vão falar.
e você vai enxergar o mundo que você não enxerga. Por que que a solidão, ela é algo, ela é um sentimento que ela é terrível para as pessoas que se sentem assim, né? Eu conheço muita gente que teme a solidão, que não Sabe por quê? consegue ficar Sabe por só, quê? que às vezes prefere viver relacionamentos doentes a estar na sua própria companhia. André, é aquilo que a gente fala assim. A parada é tão simples, irmão. É simples. Você só precisa entender uma coisa, meu camarada, que você é o ser mais perfeito desse universo. Eu tive depressão 30 anos porque eu pensava assim, eu sou baixinho, eu sou negrinho, eu vim de família pobre. Não, cara, eu sou foda, eu sou bonito. Tá aqui dentro, a porra toda tá aqui. Eu preciso me aceitar. Quando você se aceita, quando você olha pra você, quando você fala, eu tenho orgulho de mim, sabe? As coisas mudam na tua vida. É lógico, gente, a gente não é hipócrita de falar assim, ó, eu não preciso das pessoas, a gente sempre precisa. A partir do momento que pra gente nascer, a gente precisa de alguém, e quando a gente morre, a gente precisa de alguém. Você só precisa entender que você é o ser mais perfeito, que você é a pessoa mais importante da sua vida, porque quando você entender isso, a sua energia muda. E você começa a mudar as suas ações, as suas atitudes, e as pessoas vão querer estar perto de você. E as pessoas vão começar a chamar você para trabalhar com elas. As pessoas vão começar a chamar você para ir na casa delas. As pessoas vão começar a falar de coisas que que elas não têm confiança, que elas não têm coragem de falar com ninguém. Elas vão abrir o coração delas para você, porque elas vão sentir que você é uma pessoa diferente. Ô Robson, você falou que você se empoderou, né? Quando você Sim, se percebeu um ser humano fantástico. Foi isso que aconteceu. sim. Eu quero dizer para vocês que eu acredito que esse tema de empoderamento e autoestima dá uma live daquelas, né? Tá. Inclusive, nós temos a pessoa ideal para falar dessa live. Vocês concordam? A nossa amiga e psicóloga Jaqueline, Uau, aquela autora do baralho terapêutico que tá verdade. ali no nosso link na descrição ali para compra. Sim, Cara, verdade. esse baralho terapêutico, Fernando, fala um pouquinho só, duas palavrinhas dele. O que que ele é? É um baralho, ele foi desenvolvido por um grupo de um pouco mais de 20 27 psicólogos. psicólogas. Uhum. Uau! E ele é interativo, mas não é frase motivacional barata, são exercícios que você pega com as cartas. Você pode trocar Uhum. essas cartas, você pode jogar com alguém, ou se você quiser para uso próprio, é muito mais sobre o amor próprio. Fala sobre isso o baralho, é muito interessante. Ele é um pedaço Uhum. da engenharia esmiuçado dentro de um jogo para ficar mais divertido. É para você brincar um pouco com as verdades, com exercícios, para ele não ficar chato. É mais ou menos como você ir para academia, não gostar e ir lá para fazer zumba. É divertido, de repente você gosta, Show! Adorei a mas comparação. pratica dentro da mente, de uma forma que você aceite, né? Mas vamos achar essa pessoa aí, vamos chamar ela, vai ser Sim, interessantíssimo, verdade, sobre sim, nós vamos empoderamento. sim. Empoderamento e autoestima, né? Robson, perdão te cortar, mas eu não podia deixar passar a oportunidade. Depois, gente, o Fernando, quando a gente republicar essa live, ele vai colocar o link Sim, na descrição para vocês terem acesso ao baralho terapêutico. Mas, ó, assim que abrir o link de compra, corre lá, porque são poucas unidades, tá? Bora lá. show. Eita, deu um delay ali no Robinho. Acho que se Uhum, ele deu não um delay. volta, vou passar a bola Volta. para a Andréia já. Eu acho que ele vai falar do quinto. Qual é Do o quinto, quinto? falamos sobre saúde, sobre Uhum.
eu acho que tem o maior medo que as pessoas elas podem acessar. Falamos sobre perda de amor e ficar sozinho. Ai, Eu voltou. acho que chegou a hora de falar sobre 6 polegadas. O Olá, antigo professor. microfone. Será que é isso? O medo de falar em público? É esse o próximo medo? Medo de falar em público? Exato. Medo de falar em público, né? Bora lá. A maioria de nós, todos nós, tínhamos, ó, a sacada é aqui. A maioria de nós tínhamos, vamos ter, medo de falar em público. Todos nós tínhamos. Se você parar para avaliar, Eita! Ajuste técnico, tem que ter, senão não vai. Isso aí! Ajusta aí, Robson Silva. Sim, tá perfeito. Vamos lá. Eita, agora vamos lá. Ficou melhor ainda. Não mexe não, tá bom. Tá bom? Perfeito. Tá ouvindo? Não se mexe, não Perfeito, se mexe não. E fala assim. Perfeito. Beleza. Bora. Medo de falar em público. A maioria de nós tem medo de falar em público. Posso usar o meu exemplo? Eu fiz acho que uns 15 cursos de oratória lá na CIT. Me ajudou pra caramba. Me ajudou demais daqui. Só que como verdadeiramente eu perdi o medo de falar em público? Como? Existem gatilhos que você pode usar. Primeira coisa, você pode começar Como que começa, Robinho? bora lá, estão me ouvindo agora. Agora tá tudo ok aqui, gente. Olha só, você pode começar a falar para as pessoas da sua família. 2 pessoas. Uma pessoa. Pega um tema sobre o que você quer falar, ok? Pode ser qualquer tema, o tema que você quiser falar. Ah, eu quero falar sobre família. Ah, eu quero falar sobre a empresa que eu trabalho. Sobre um problema que teve lá. Ah, eu quero falar sobre como vender mais. Eu quero falar sobre relacionamento. Eu quero falar sobre futebol. Ok? Dentro desse tema, você vai usar uma ferramenta que é anota. A gente fala que é os 7 soldados, né, gente? Vocês já sabem qual é. O que é o tema? Quem são as pessoas que eu posso envolver nesse tema? Quando eu aprendi sobre esse tema? Quanto tempo, quanto de dinheiro eu investi para poder buscar informações sobre esse tema? Onde eu aprendi sobre esse tema? E o como. Como eu vou falar sobre esse tema. Se você usar essa ferramenta só, que é os 7 soldadinhos, que é o que, quem, quando, quanto, onde, porquê, dentro de um assunto, você usar essas perguntas dentro de um tema, você vai ter mais informações. Aí você fala assim, mas eu ainda tenho medo. Ah, mas como eu tiro esse medo? Existem mais 2 ferramentinhas que eu vou deixar para vocês. Uma delas a gente já falou, vou deixar 3 para vocês. Os 7 soldados, que é o que, quem, quando, quanto, onde, porquê e como, beleza? A outra ferramenta é, quando você for falar em público, olha para as pessoas como se essas pessoas devessem para você. Nossa, mãe, agora, não, agora explica, Robson. Como que você fala para com uma pessoa quando ela deve para você? Aquela pessoa está te devendo, você está aqui, né? Você está por cima, porque a pessoa está te devendo. Funciona? Funciona. Você que tem medo de falar em público, quando você tiver que falar em público, faz o teste.
olha para essas pessoas como se essas pessoas devessem para você. Você vai ver que a energia Falar dele com tá autoridade, então, né? com autoridade. Você vai ver que aqui, ó, minha postura já mudou. É Sacou? isso aí. Olha para as pessoas como se elas devessem para você. Como você vai falar com alguém que deve para você? Com mais autoridade, com mais autoconfiança, com mais energia. Tem um cara, um dos grandes estudiosos do comportamento humano, que diz assim, ó, outra coisa, coloca o teu coração naquilo que você está falando. Porque as pessoas vão sentir a tua energia. Então, se você foi lá e buscou as informações do que, quem, quando, onde, porquê e como, você vai ter mais informação do que você vai falar, beleza? É um ponto. Se você olhar para essas pessoas como se essas pessoas devessem para você, você vai ter um pouquinho mais de autoridade, autoconfiança, energia positiva. Certo? Uhum. Sim. E existe uma outra técnica que vai te ajudar. Você que está aí do outro lado, está lá. Vocês estão aí, né? Focado, conectado, porque se você cochilou, você vai perder a ferramenta. É assim, né, Fernando? Né, André? É isso aí, tem que estar prestando atenção. Perdeu o bonde. Tá lá os seus dedinhos no pé, né? Ninguém tá vendo o teu pé. Sabe o que você faz com os seus dedinhos? Você pega essa tensão que tá aqui, o medo de falar em público, porque dá uma queimação aqui no pé do umbigo, né? Eu sei que eu já passei por isso. Você joga. Essas tiradas do joga rosto me matam. Você joga toda essa tensão que tá aqui na barriga, que queima aqui por dentro, aqui. Você joga toda essa tensão lá para os seus dedos do pé. Faz um movimento, você que está aí do outro lado, tenta fazer esse movimento com os seus dedos do pé. Você vai perceber que a sua tensão vai para os seus dedos do pé. Ninguém está vendo o seu E pé. fica mesmo. E aqui você está tranquilo. Então, olha só. A gente falou sobre os medos e a gente já está dando gatilhos para vocês. São 3 gatilhos, só em resumo, para finalizar o medo, que é o medo de falar em público. Primeiro, os 7 soldados. O que, quem, quando, quanto, porquê e como. Já estou dando uma ferramenta para vocês. Se você usar na tua vida, você vai ser mais assertivo em qualquer situação. Beleza? Segunda coisa é você olhar para as pessoas como se essas pessoas devessem para você. Porque você vai ter mais autoridade, autoconfiança, coragem e vai vir uma energia positiva. Show? Terceira coisa. Pega os dedinhos do seu pé e faz esse movimento, porque toda a tua atenção, toda a tua energia que está aqui, né? Dá aquela queimação, dá aquele... né? Toda essa tensão, ela vai para os seus pés e você vai perceber que os seus gestos vão ficar mais tranquilos. Show de bola? Aham. Aí tem um outro medo, ó, que é o medo número 6, que é o medo da velhice. Você tem medo de ficar velho, Fernando? Eu vou falar que eu tinha. Apesar de alguns sinais, as coisas vão aparecendo, né? E a gente vai vendo que as limitações vão chegando, a experiência, ela não vale o medo de avançar. O conhecimento, tudo isso, as pessoas, a experiência, não vale esse medo. É lógico que a gente procura combater, existe um tipo de vaidade, uma academia, né? Outros tantos vai colocar um cabelo, porque, enfim, ou vai dar uma ajeitadinha aqui, uma coisa lá e tal, né? Mas questões da vaidade. Mas acho que a experiência não troca, cara. Assim, pode chegar aí que valeu a pena. Mais um pouco do estar feliz, né? Acho que é isso. Você não vai perguntar para mim, não? A gente tá poupando, André. Pode perguntar, A gente vai poupando, né? Vai enchendo, pisando em ovos, né? Crack. Pergunta aí. Se eu tenho medo de ficar velha? Gente, eu tenho medo de ficar sem dinheiro, porque velha eu não vou ficar se eu tiver dinheiro, entendeu? Pronto, falei.
Olha Você só. acha que essas ruguinhas aqui, ó, essas ruguinhas aqui vão tudo embora, gente. Não vai franzir nada mais Caramba! essa cara, né? Na Porque real, você é não. bonito. Nunca escondi a minha idade de ninguém. As pessoas realmente ficam cheias de dedos assim em perguntar. Não tenho problema nenhum em dizer que eu tenho 45 anos, já sou vovó, tenho 2 filhos adultos. Não me preocupa essa situação. Eu não trocaria o dia de hoje, o momento do agora, por 20 anos, 30 anos atrás. De jeito nenhum. Até porque, gente, existe toxina botulínica que é uma benção na vida das mulheres. Né? Show de bola. E você, Robson, você tem medo de ficar velho? Nem um pouco, cara. Antes eu tinha, né? Antes eu tinha todos esses medos. Não vou dizer pra você que eu não tenho, aí eu vou estar mentindo. A sacada é, gente, quando você... A gente só tem medo, muito medo, daquilo que a gente não conhece. Faz sentido pra você? Faz. Você já teve Total. medo de dirigir, por exemplo? Nossa, rapaz, eu tinha medo de Já. dirigir, Deus do livre. Pelo menos, Uhum. pelo menos. Principalmente carro, sabe por quê? Porque com 18 anos, um amigo meu me deu o carro dele para dirigir. O que eu fiz? Bati o carro dele. Aí gastou o carro. Eita! Moeu. Eu tive que trabalhar uns 3 meses para poder pagar tudo aquilo lá. E aí eu criei uma barreira aqui dentro. Então eu tinha medo de dirigir. Mas aí eu fui buscar informação, fui estudar sobre isso, vi casos de outras pessoas, igual eu falei, que passaram por isso, e isso me deu um pouco mais de energia. Fui na Uhum. autoescola aqui em Toledo, conversei com o instrutor, ele falou, Rob, isso é simples. Tá, a primeira aula, ele falou, você faz assim, sabe? Eu peguei o carro e saí, ele falou, ô Robinho, você não precisa de instrutor. Mas o que estava me travando? O medo. O medo. Muito medo. Eu sempre fui muito medroso. Quando falo sobre o medo da velhice, vamos pro tema, tem um cara chamado Demóstenes, que é o cara do yoga. Já ouviu falar desse cara? Já ouviram Não, falar? não. Pesquisa lá sobre esse cara. Você que está do outro lado. Demóstenes é o cara do yoga no Brasil. Porque o yoga é algo que faz com que a gente tenha mais energia, com que a gente tenha mais coragem. Tá? O yoga, eu tive a oportunidade de estudar um pouquinho sobre. É algo que muda a nossa energia. E aí perguntaram para esse cara, para o Demóstenes, né? Qual é o segredo? Qual é o segredo do sucesso? Qual é o segredo para chegar com 90 anos do jeito que você chegou? Aí ele olhou e disse assim, vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim, pode falar. Ele disse assim, o segredo é que tudo, não absolutamente tudo, mas quase tudo que eu planejei na minha vida deu errado. Eu estou falando do cara do yoga, um dos caras considerados uma das mentes mais inteligentes do Brasil. Eu só cheguei onde eu cheguei porque uma grande maioria do que eu planejei não deu certo. Só que, é igual ele disse, eu passei por todos esses processos, por todos esses anos, por todos os desafios, tentando levar isso como um aprendizado. Sabe qual que é a melhor época? A melhor época é a época que a gente está agora. É verdade. Porque a gente escuta uma grande maioria das pessoas, quando eu fizer 18 anos, quando eu, a vida passou, você chega nos 60, e aí? Então, medo da velhice vai ter, ou se você quer mudar isso, você que está aí do outro lado, como é que eu mudo o medo da velhice? Vivendo agora, fazendo da sua vida, desse momento de agora, o momento mais importante da sua vida. Se conectando com as pessoas que estão próximas a você. A gente já falou sobre isso também, que é a historinha do rei, o momento mais importante. Agora,
pessoa mais importante depois de você, quem estiver do seu lado, qual que é a sua missão? Te fazer feliz e fazer essa pessoa feliz. Simples Se a gente assim. fizer só isso, simples. Percebe como que é simples? A gente fala, é muito simples, cara. É fácil? Não, não é fácil. Não. É, Mas é não é simples. fácil. Se você que está aí do outro lado e tem medo da velhice, né? Você tem medo da velhice. Se você, a partir disso, estou dando outra ferramenta lá, nós, engenharia humana, a gente está te dando ferramentas, assim, copia, escreve, leva para a tua vida, que vai mudar a tua energia. Se você tem medo da velhice, entenda uma coisa, como você perde isso? Olhando para dentro de você de novo, conectando com você, entendendo que você é a pessoa mais importante da tua vida, e entendendo 3 palavras, 3 coisas. Momento mais importante da tua vida agora, pessoa mais importante. Depois de você, quem estiver do seu lado, qual que é a tua missão? Fazer essa pessoa feliz. Se você fizer só isso, você vai chegar na tua velhice com orgulho. Você vai chegar na tua velhice com gratidão. Você vai chegar na sua velhice com um monte de jovens do teu lado perguntando assim, como é que eu faço para ter sucesso? Como é que eu faço? Como é que eu faço? Tá vendo isso? E esses medos, eles vão se tornando, na verdade, a gente enxergava como aqueles monstros do armário lá, que nos assombravam quando criança, eles vão se tornando algo tão banal. Esses medos todos, o medo da morte, a maturidade, ela traz essa sensação de tranquilidade. E a maturidade, quando eu falo em maturidade, não é só a idade cronológica. É a maturidade emocional, né? A maturidade do autoconhecimento. Quando eu me conheço, o que significa auto? Conhecer a mim, né? Quando eu consigo olhar para os problemas, os meus monstros, os meus abismos de camada, todos esses medos, eles vão sendo desvendados e tirados camada por camada, como aquela cebola quando a gente começa a descascar, né? Dói. Quando você descasca a cebola e corta ela, você chora, não chora? Né? E da mesma forma é quando a gente começa a descascar as nossas camadas. Só que quando você chega num determinado momento que essa maturidade aparece, você olha e fala assim, puxa, como eu passei tanto tempo acreditando que realmente isso me impedia de ser feliz, me impedia de viver, me impedia de avançar, me impedia de ter um relacionamento sensacional, indescritível, né? Como que eu não dei ouvidos ao meu coração que estava gritando por liberdade? Por que eu demorei tanto tempo, se era tão simples? Por que eu não agarrei naquele time de mentoria, de engenharia humana, que vivia falando para mim, vem, que a gente não vai soltar você nunca, você vai conseguir se identificar, vai encontrar os problemas e vai sanar esses problemas, porque nós vamos te dar as ferramentas para a solução. Né? Então, quando você percebe isso, o tempo já correu tanto e você fala, putz, por que eu perdi esse time se era algo assim tão simples? Né? A frase que a gente mais ouve das pessoas que fazem um processo no final do processo é, se eu soubesse que era assim, eu tinha feito muito antes. Tinha feito antes, tinha ganhado tempo. Daí você sai do processo de mentoria, você sai comendo grama. Você sai muito louco, Batman dentro da roupa, né? Meu Deus do céu, eu sou incrível Hulk. Olha só, sobre o estar presente, você pode achar isso em vários livros. Vai ter o Kybalion, vai ter o Melhor Momento, O Poder do Agora, que são escritores norte-americanos, são cientistas, e eles vão falar de uma forma um pouco mais abrangente sobre tudo isso que a gente falou. Só que os cientistas da engenharia, eles esmiuçaram isso, colocaram isso num método. Esse método, ele extingue um pouco o seu esforço ou a sua força para você encontrar uns caminhos.
esse método é um caminho. Você vai seguir, você vai fazer pequenas ações e vai ser cobrado por eles. É na pressão que as coisas vão acontecer para você estar nesse momento presente. Não faz sentido tudo aquilo que as crenças que colocaram na gente, do você não pode, do você não é, do você não consegue, dos nãos, desses medos que foram projetando em muitas coisas, a mente ela sabota a gente em várias partes do dia, tá? Não é do mês, do ano, é do dia. Lembranças que ficaram e esses gatilhos, você vai recrutando eles, você não, a sua mente, tá? E passa aqui para dentro no coração, você passa a exercer esse sentimento, tô triste. Isso explica um pouquinho mais das euforias. Estou feliz, de repente já estou triste porque você não consegue controlar pensamentos. É impossível. É isso que faz você estar aqui, você estar vivo. Aí os cientistas da engenharia colocaram isso a curto prazo para você ter sensações. O professor Robson mencionou, muito bem colocado, um yoga, um método, e tudo que eles fazem não é você não pensar em nada, é trazer consciência para o agora, é trazer uma experiência de você, eu estou aqui, não sou esse pensamento de medo, não sou a prova que vai acontecer daqui a 2 meses, ou os sonhos, né? Porque se você não fizer agora, você vai se ferrar lá na frente. Então faz sentido essa pressão de você estar aqui. É necessário que você esteja agora. Como o professor Robson falou, o nosso universo aqui, entre nós três e com você, esse trabalho de desenvolvimento, ele foi feito para ser acessível para você encaminhar o mais rápido possível essa sensação de presença, para você brilhar e ser um iluminado, né, o que as pessoas chamam. Na verdade não é mágico. Ele é simples e pelo método você consegue cumprir as etapas. Não vai faltar pressão, só que você vai querer fazer isso com os outros também, né? Eu, de mentorado, eu passei a trabalhar com os caras. Eu falei assim, puxa, eu quero passar isso adiante. Isso é maravilhoso. Isso é surreal. No tempo da pandemia, quando eu trabalhava em mercado, um dos maiores problemas que eu escutava, estou fazendo tratamento, e tudo bem se você está fazendo tratamento, vá buscar ajuda mesmo. Era a ansiedade. As pessoas elas estavam surto de ansiedade. Eu estou no futuro, eu era o homenzinho do futuro, tá? De vez em quando ainda tem umas escorregadelas, mas as técnicas que você faz, contidas em respiração, contidas em a história do rei, ela tem que estar muito fresca, você tem que viver muito isso, para você estar presente e até para ouvir, né? Hoje eu faço umas caras de espanto quando a minha líder chega para mim e vai falar comigo, dá uma impressão que eu estou grudado ali, mas é a estaticidade, esse processo que me leva a ouvir de fato o que ela está dizendo, senão ela vai falar, ou eu estou pensando no relacionamento que não deu certo, que está chutado lá, e eu estou com medo de ficar sozinho, ou então eu vou pensar lá na frente, falar assim, nossa, daqui a pouco eu faço isso, ou te ligo, vou cair nas mentiras, sobre mais do que a gente falou. Resumo da ópera, estar presente é o fundamento da vida. A gente tem os como, cara, é sério, é sério. E nem é tão caro assim se você fizer prioridade para a sua vida. E fique gravado isso aí para quem chegar, né, professor, para quem vier, talvez as pessoas estão voltando à vida normal, então de repente a live não pôde, nem todos tiveram a felicidade de estar aqui como vocês estão. Deixa eu fazer uma coisa sem expor ninguém, todo mundo aí tranquilo, nessa live ninguém tem medo, nessa live tá todo mundo top. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguém quer jogar ali quero participar ao vivo, entra aí, não precisa se expor, não precisa falar sobre você, a gente vai perguntar seu nome, e você vai fazer uma pergunta para quem dos 3 você quiser fazer. De repente, ajuda pra caramba e incentiva mais um pouquinho do que a gente tá fazendo aqui. No 10, 9, 8, tô vendo o coração, 7. Quero ver quem só vai ser o vontade, corajoso. é só vontade. É uma pergunta. Você que entrou, de repente quer participar, entrar no meio, nós estamos falando sobre medo, parceiro. Qualquer pergunta sobre medo, qualquer pergunta. Não
Você não precisa se expor, não precisa falar sobre você, mas a gente vai querer saber seu nome, um pouquinho, de onde você está falando e como é que você chegou até aqui. Certo? Pode ser não. Não? Eu acho Ainda que não? nós não temos corajosos Perfeito. ainda. Não, tudo bem. Tudo Tá bem. bom. Porque quando entra aqui nessa coisinha aqui, dá um negócio no umbigo, igual disse o Robson. E a minha experiência, quando esses caras, para vocês terem uma ideia, eles me levaram para uma experiência direta, tá? Foi numa terceira ou numa quarta vez que eu pude subir a um palco cantar um karaokê. Foi assim a minha prova para ir desbloqueando, para ir perdendo medo de falar em público. Por que eles fizeram isso? Porque era divertido. Ele tem que ser divertido, você É o tem que se lúdico. divertir. Rapaz, eu devia ser o mais desafinado daquela noite, eu devia ser o cara, dava uma tremedeira aqui na perna, assim, e eu tinha que jogar, e às vezes o cara não tinha uma metodologia que funcionava. Você vai ter que ir com alguém que está no controle, vai ficar mais fácil, lógico, ele vai fazer a primeira, a segunda, a terceira, a quinta voz. Mas vai te ajudar ali, porque você vai estar cantando e vai passar a bola para ele, mas o legal é você estar ali na vibe e tal, e se divertir um pouco com aquelas pessoas te olhando. Eu não sei que caras que eram, procurava não olhar muito, né? Muito embora a técnica dizia para essas pessoas eu pudesse me empoderar ou pensar na metodologia, mas você vai ter que ir. Vai chegar uma hora que você vai ter que ir. Principalmente para quem quer viver do digital ou está tentando embarcar, surfar na onda do digital. Esse 6x9 aqui é o novo microfone, tá? É divertido? É. É fácil? Não, mas tem uma ciência por trás disso e a gente explica para vocês com uma síntese, uma coisa fácil, é um passo a passo. Dali a pouco você já pega. Carlos, por que a maioria das pessoas tem medo de morrer? Uau! Olha só, ele falou do sétimo medo. Sétimo e último medo. Sério? Medo da morte. Medo da morte. É o Carlos que perguntou? Isso. Carlos, né? Show. Carlos, Olha só. Carlos. Escreve essa frase que eu vou te falar agora. Meu avô falava muito sobre essa frase. A morte acaba com a vida de uma pessoa. Aqui para você, Robinho. A morte acaba com a vida da pessoa. Aí tem uma outra frase que diz assim, ó. A única certeza que nós temos, a única certeza que nós temos, é que nós não sairemos vivos dessa. Exatamente. É o destino de todo mundo, né? Na verdade, eu digo que é o final da viagem. Exato. A vida, eu vou nessa linha. A vida é uma viagem. Né? A vida é uma viagem. A sacada é como que você está viajando. O que você está enxergando dessa viagem. Existe uma outra frase que diz assim, a felicidade não é o caminho é a felicidade. A felicidade não é o caminho é a felicidade. Sacada, você que tem medo da morte. Todos nós temos medo da morte. Você que está aí do outro lado, já buscou informações no Google sobre a morte? Sobre o verdadeiro significado da morte? Você já buscou informações sobre outros países? Como que eles lidam com a palavra morte? O que significa morte para eles? Aí eu volto lá de novo, no começo, quando a gente falou sobre certo e errado. Né? Existe um país, que eu não vou falar o nome, que quando as pessoas morrem, eles fazem uma festa. No Brasil, a gente chora, porque a gente tem as nossas crenças, né? Tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou, todas as crenças, os dogmas, fizeram com que a gente acreditasse nisso. Em contramão, eu tenho um país que eles fazem festa, que eles comemoram quando alguém morre.
a pergunta é, Carlos, vamos com o Carlos. Quantos anos você tem, Carlos? O que você faz da sua vida hoje? Né? Com que você trabalha? Quem são os seus exemplos? Para pensar nisso. E a sacada é, quando a gente comemora um aniversário, por exemplo, a gente comemora parabéns, né? Eu tô com 40, tô com 50. A sacada é, a cada dia que se passa, a cada minuto que se passa, eu tô mais perto da morte. Isso é uma verdade. Cada dia que se passa, eu tô mais perto da morte. Agora, se eu entender, vou bater na tecla de novo, porque é aqui. Tá aqui. O negócio tá aqui na tua frente, só que você não enxerga. Se eu entendo que eu sou a pessoa mais importante da minha vida, se eu entendo que o momento mais importante da minha vida é agora, se eu entendo que eu sou a pessoa mais importante da minha vida, que o momento mais importante da minha vida é agora, e que a minha missão de vida é me fazer feliz, fazer alguém feliz, eu vou ter medo da morte? Então, a gente falou sobre esse medo da perda, né, da morte, e eu até escrevi ali embaixo que o Carlos, na verdade, ele trabalha na área da saúde, né? E nesse momento de 2020 para cá, a gente tem tido muito contato, um contato muito próximo, né, com a morte. E isso causa um pouco de estranheza às pessoas, porque suprimiu-se, né, um período de tempo da nossa vida, onde nós precisávamos ficar enclausurados, sem contato com as pessoas, principalmente o contato físico. Eu tenho muita dificuldade de ficar sem esse contato físico, porque eu sou muito sinestésica. Eu gosto de abraçar, eu gosto de tocar, eu gosto de apertar a mão das pessoas, né? E eu senti muito essa falta. Então parece que nos tiraram o direito de ter essas sensações. E aí foi onde veio, né, depressão, foi onde veio síndrome do pânico, foi onde veio todas essas patologias desenvolvidas pela ausência, né, causado pela carência que a gente tem do outro. Né? Mas aí eu escrevi ali também que nós só temos medo de morrer porque em algum momento nós deixamos de viver. Porque o que o Robson está falando é que o hoje é o momento importante da sua vida porque é o momento presente. Já se chama presente porque realmente é uma dádiva, é um presente dado por Deus, pelo Criador. Eu não sei no que você acredita hoje. Né? Mas entenda que se você está realmente vivendo esse momento, o presente, não interessa como vai ser o amanhã. Se coloque vivendo e sentindo as emoções e as sensações do agora. Eu sei que não existe futuro, né, sem um passado, mas também o passado não existe se você não viver o presente. Vai ser só uma passagem e você não vai absorver e levar experiência e expectativa nenhuma para a tua vida. E o que nós construímos hoje é o que nós deixamos para as pessoas. Então, o que você tem construído? O que é que você está deixando para as pessoas que você ama ou para as pessoas que você quer? Eu sou uma pessoa que eu quero esparramar as minhas raízes para um monte de lugares. Né? Não existe limites. E eu acredito que isso foi um presente que Deus acabou me abençoando e me agraciando. E eu não consigo mais parar. Eu não fecho mais a minha boca. Uau. Eu não sei mais deixar de estar aqui na presença de vocês. Tenho um pouco de dificuldade de não estudar antes de estar aqui. Mas, de qualquer forma, eu estou aqui. Estudando, não estudando, eu estou aqui. E eu quero estar, eu quero fazer a diferença na sua vida. Assim como essa galera que está aqui hoje. Então comece pegando o sentido de tudo isso, de todas essas ferramentas que a gente está falando para vocês aqui. Role essa conversa e tire foto, tire print, posta nas suas redes sociais de todas essas chaves que nós colocamos hoje para vocês. O professor Robson foi super assertivo
no que ele deixou de brinde para vocês, né? E nós falamos aqui também sobre o baralho terapêutico. Esse baralho terapêutico, gente, é um abraço na nossa alma. Nós precisamos começar a olhar para a gente com mais carinho, para tudo. Na verdade, nós só nos criticamos o tempo todo. Nós não nos amamos como nós merecemos nos amar. Então, a gente precisa colocar uma energia mais pura dentro de nós. Problema, a vida toda a gente vai ter. Né? Nós estamos com um problema hoje, vamos ter outro problema amanhã, daqui 5 minutos, não interessa. A vida são sucessivas resoluções de problemas. Mas o que realmente importa é como você está agora. Por isso que a todo momento nós agradecemos a todas as pessoas que entram aqui na nossa live, as pessoas corajosas que fazem pergunta. Carlos, ó, beijo por ter feito a pergunta. Muita gente quis perguntar, mas você agiu para perguntar. E para que a gente tem que ter medo de fazer pergunta? As perguntas são extremamente valiosas. E é nas perguntas que nós desenvolvemos o nosso conhecimento. Então, sempre faça pergunta. Se ame, se abrace, viva o agora. Ai, professor, desculpa, eu invado sempre as suas falas. Mas esse é o estudo, André. Esse é o estudo que vem do céu. Essa é a energia, né? A alma, ela tem... Os estudiosos de física quântica dizem 7 metros de circunferência. Imagine isso, né? De energia que nós somos, né? Uhum. Eu espero que essa semente possa ser plantada em você, no seu coração, Carlos, que possa transformar você. Se você quiser ser mais corajoso, entra aí, a gente desbloqueia você, cara. É só você entrar aí, cair para dentro. Senão que essas palavras elas possam entrar para dentro do seu coração de uma forma extremamente positiva e transformadora. Não positivação tóxica, que a gente costuma, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, ó, tô com você. Não, não é assim não. A gente pega pela mão mesmo, parceiro. E chacoalha você, e a hora que cair todas essas ideias pelo nariz, aí você pode ir embora, tá? Foi assim comigo. E funcionou bem. Pode falar, professor. Você pode ir embora, ou de repente você pode falar, não, eu quero fazer parte disso aqui, tá? Quero levar isso pra alguém. Quero tocar o coração de alguém, quero mudar uma vida. Eu entrei nessa por causa disso. Bateu uns caixões aí, né? Bateu uns caixões que estão vivendo no passado. Devia ser o contrário, a gente devia dar uma pincelada no passado. Opa, voltei. Não, não. Eu dou uma pincelada aqui, né? Estou fazendo, lavando a louça, eu estou ouvindo vocês, mas tô lá. Minha mãe, medo de ficar pobre, medo da minha conta, medo de não dar certo, medo de que vá furar o pneu do carro, medo da chuva, medo de que o dia vai estragar a piscina, medo de que eu não tenha comida sobre a mesa. Aí eu volto mais um pouquinho, devia ser o contrário, né? E é engraçado que essa alternativa da nossa vida cotidiana, e ninguém tem culpa nisso. Não é uma questão de culpa, como disse o professor, bem lá no comecinho você perdeu, não é certo ou errado. É sobre eu poder viver, não sobreviver. Troca isso por mais tempo no presente, você vai ver que é muito legal. Ah, mas vocês são um bando de alucinados. Nós somos. É perto dos minhocas, mas fica bom. E nós somos tudo felizes, gente. Nós não queremos nem saber, nós é feliz, caramba. E feliz, gente feliz não enche o saco. Não é verdade? Isso aí não incomoda ninguém, né? Não incomoda ninguém. Oba! Caramba! Né? E se você tem a condição de fazer um treco desse aí, para você ser um pouco melhor, é 7 semanas. E você escolhe o horário que você pode fazer hoje, você pode fazer online. Talvez os bloqueios e os medos da gente sejam, será que essas pessoas vão conseguir mesmo? Paga para ver. Tem devolução de dinheiro, você sabia? Que se não funcionar, tem esse compromisso na hora de assinar lá a parada lá. Cara, é bem simples, é muito simples. Show, professor? Isso aí. Entenda que o processo, ele consiste na seguinte situação. Nós fazemos um acordo, né? Existe um acordo. Porque jamais vai existir um processo se as partes não querem passar por ele.
ponto. Ali, se não houver na primeiro Justamente. encontro, na anamnese, um consenso de que você quer passar pelo processo e nós estamos aqui disponíveis, ele não vai acontecer. Agora, uma vez que você disse, eu quero, topo e aceito, nós vamos te cobrar, né, 50% da participação efetiva para que aquele processo possa ter o efeito real e necessário da transformação, é tua responsabilidade. E os outros 50% é nós. Tá? É Nós bem assumimos cobrado essa responsabilidade. Essa parte é bem cobrado. Vocês já devem ter visto aquele vídeo no TikTok que chega o personal, o que tá comendo aí? Já vai chutando e dando umas bolachas, mais ou menos assim. Por que não fez? Não que demorou? Assim, não. Por que ainda não pôs? Porque senão você não vai, o cérebro te sabota, lembra? Não vai querer fazer isso aí hoje não, e amanhã. Então assim, mudança não é o estado só de euforia ou de um pouco mais de injeção de ânimo, né? Isso as nossas crenças já faziam todo domingo, lembra? A gente ia lá tomar umas injeção de ânimo, na mais tardar até terça-feira à noite, quarta-feira de manhã você estava destruído. Esperando para chegar logo domingo para ir lá e tomar mais uma injeção de ânimo. Não funciona, não é assim. Mas, a energia vai baixando, né? Exato, a barra de tarefas, né, André, do dia de você estar presente até ficar no piloto automático, vai hábitos, igual disse o professor, a gente quis entrar muito nessa questão, mas é uma questão extremamente ampla, mas funciona, né? Pra você ser faixa preta, você vai precisar repetir, e o cérebro ele precisa de exercício, muito exercício, não ele é um músculo, bolinho. Né? Precisa, André, para estudar, para aprender, ou para se fazer, é a mesma coisa de ir para a faculdade, você aprender matemática. Porra, eu vou fazer lá um negócio, eu não gosto de matemática, mas não gosta por quê, professor? Explica aí, por que eu não gosto de matemática? Por que eu tenho medo de matemática? Porque eu não conheço, eu não vou lá, não experimento, não faço uma pergunta, não tenho uma experiência do presente. Aí eu não gosto disso, não gosto daquilo, às vezes nem experimentou e tem o medo, né? É lógico que tem o instinto de sobrevivência. Não vou saltar no abismo, porque é bem provável, né, que meus miolos se espatifem lá embaixo. Mas eu conheço uma pessoa muito próxima que foi saltar de paraquedas, disse que a experiência é ímpar. É ímpar. Falando com em segurança. saltar de paraquedas, hoje, na verdade, existe um medo na minha vida que eu superei 50% dele, que é o medo de altura, né? 50% dele está superado. E os outros 50% eu já fui convidada para voar de paramotor há mais ou menos uns 7 anos atrás, e eu nunca fui. Acredita que hoje essa pessoa que me convidou para voar de paramotor entrou em contato comigo, me perguntou uma situação e tal, porque a gente sempre troca informação, ele é um professor, e a gente sempre troca informação e tal. E aí ele falou, viu, e quando que a gente vai voar de paramotor? Eu falei, cara, tinha que ser você para trazer isso à tona. Olha aí, gente, justo hoje, na nossa live, falando sobre os medos. Eu falei, não, tem que ser você para me desbloquear desse medo, porque não tem outra pessoa, entende? Você vê, né? Tanta prudência, você com altura, eu com velocidade. Por isso que eu encho o saco de vocês. Vamos correr no kart, vamos destravar lá e tal, porque é divertido. É lógico que não é para sair furando o sinal, não é para cometer atrocidades. É só para você ser um pouco mais rápido em estar presente. Agora eu tenho muita pressa de estar presente. Verdade. Então, pressa assim, em viver, né? Eu quero sugar isso, eu quero estar debaixo dos favores dele o tempo todo, quero entrar dentro desse circuito de estar bem, né, o tempo todo. Daí por isso que eu fico enchendo o saco de vocês, vamos no kart, ajuda lá, vamos no kart, eu não vou, não sei o que lá. É pra ir lá, é pra viver, cara, é pra sentir um pouco essa pressão, porque se a gente se deixa muito à vontade, vai passar hoje, vai passar amanhã, igual a Andrea falou, a energia cai. De repente tem vídeos, de repente tem muita coisa que a gente pode se motivar.
Meu parceiro, quando vem de dentro e você assume esse controle do carrinho, do paramotor, cara, não dá mais para segurar. Não tem como segurar isso aí. É constante. É acordar mais cedo, é dormir um pouco mais tarde, é não reclamar de um intervalo ou outro, porque você sabe que você vai estar lá presente fazendo uma coisa que você quer, que você ama, que é viver intensamente, né, professor Robson? Acho que traz essa... Aí os medos, eles vão caindo à tona. Ah, mas e se for pobre? Caramba, mas se você está trabalhando, está investindo seu tempo, sua inteligência nisso, fazendo planos, se você está tomando água, se você está aproximando o menos um da sua vida, que é a velhice, com uma certa qualidade, né, com experiência, e você perde o sentido da morte, eu acho que eu vou falar assim, porque todo dia que a gente tem um pouco do medo da morte, a gente se destrói, né, do que a gente já construiu. Então, assim, quando tinha quando tinha Ney Matogrosso com a banda, ele dizia assim, posso pensar que Deus sou eu, nas loucuras, assim, a gente pode pensar que somos imagem e semelhança, a gente pode muito mais do que é essa consciência precária que a sua mente disse para você que você é. Uhum. A gente costuma dizer dentro da engenharia, o cocô do cavalo do bandido, é a própria mente que fala isso. De repente até as pessoas, não é isso e tal, é lógico, você não acredita porque você não acredita em você. Caramba, né? Daí toma lá umas 2, 3 bordoadas, chacoalha aqui, vamos, acorda pra cuspir, vamos embora, vamos fazer o que precisa ser feito. Essa frase de acorda para cuspir do professor Robson, tá? E aí assim, ó, Fernando, para de falar para o pessoal, né, que é tão difícil assim, que a gente chacoalha até cair a última Não, gota mas de é pensamento. pressão para você acordar para viver. Viu, mas deixa o povo pensar que eu sou a boazinha da relação aí, sabe? Tem que pensar que eu sou a boazinha. Essa é a impressão. Juan Moscone, la morte llega sem saber. Chega sem saber. Uhum. É isso aí. Fato. E daí, Juan, se você tem consciência, independente de talvez os desejos que a gente não queira, que seja num acidente, talvez a gente não queira, seja num quarto de hospital, sabe lá de quantos medos esses fantasmas eu vou colocar aí para vocês, e eu não quero fazer isso? É a consciência do que foi hoje. Aí sim vale a pena dar uma boa pincelada lá no passado, se der tempo de fazer isso, né? Normalmente a gente quer que seja maravilhoso e agradável, e normalmente não é. Mas é a sensação de presença, que a sua família com você, né, é um desejo, né? Mas esse é incontrolável. Você quer ver um medo que eu tinha do estar só, e eu vou passar uma chave para vocês, inclusive eu escrevi isso no livro, que veio da minha mentora, no momento mais difícil da minha vida, que eu disse assim, pô, mas eu não estou conseguindo ir sozinho, eu não tenho mais ninguém na cidade onde minha família mora longe, e por motivos do divórcio, eu confessei para ela abrindo a porta do meu carro, nunca vou me esquecer. Ela disse assim, deixa eu te dar uma má notícia, aproveitar que o dia já está ruim, mas é assim, é uma verdade. Pegou nos meus ombros, olhou nas bolitas dos olhos, né, professor Robson? E essa dói, quando vai falar assim, você se prepara que vai direto pro coração. Então disse assim, você chegou aqui sozinho, e você vai embora sozinho, você não consegue levar pessoas com você, né? Eu vou programar isso, sem entrar em méritos da questão. Nós vamos sozinhos, né? A gente chega aqui sozinho. Independente do mérito da questão, mas eu vim com gêmeo, de repente você vai dizer, né? Mas o acidente foi com fulano Beltrano. Não importa. A viagem dali, ela é só. Ela é individual, quando vai ser por qualquer motivo. Aquilo me chocou tanto, eu falei, cara, talvez eu não precisasse ouvir isso. Por isso que eu falo da pressão. A verdade, né? Quando o próprio Pôncio Pilatos perguntou a Jesus Cristo, eu sou a verdade. Ele falou assim, mas o que é a verdade? O que é essa verdade que você está falando? Essa é a verdade. Nós somos sós.
né? Que convivemos com outras pessoas, com todos esses contextos na melhor forma possível para dar certo no trabalho, relacionamento e tudo mais, né? O mais presente possível. E ela está muito presente, ela sempre está muito presente, essa mulher, como líder, como pessoa, como mãe. Eu nunca vi ela mais escorregar, e não que eu queira ver ela mal, né? Mas a gente fica prestando atenção e fala assim, nossa, como faz isso fácil? Hoje, de certo, é fácil. Depois de exercitar essa cabeça algumas vezes, ela consegue fazer isso instantaneamente. O professor Sabe por Robson, quê? caiu a conexão dele. Caiu, mas sabe por quê? Para a gente poder também, não sei se o Robson vai conseguir entrar, mas eu gostaria de falar o seguinte, a gente sempre gosta de usar os nossos exemplos como exemplo, para não usar o exemplo dos outros, que às vezes é chato, né? Então, assim, eu digo sempre, eu disse isso a você, Fernando, que você precisava prestar atenção, que nos momentos de maiores angústias da nossa vida, nós estávamos sós. Porque a tomada de decisão, aquela decisão que você sabe que vai mudar realmente o caminho que você vai seguir, né? Porque em muitos momentos existe aquela crise existencial, né? E em muitos momentos a gente nos pega nessas crises existenciais. E isso causa medo, pânico, dor, né? E a gente não sabe para que caminho correr. Então perceba que, você que está aí do outro lado, o que eu falei para o Fernando, eu vou repetir aqui agora para vocês. Em todas as tomadas de decisão da sua vida, as maiores, as mais dolorosas, foi você que teve que decidir sozinho. Você ouviu alguém da tua confiança? Ouviu, mas essa pessoa não pôde decidir por você. Foi você que decidiu. E é o teu caminho, é esse que você vive hoje. É esse caminho que você está. Bom ou ruim, a decisão foi tomada e foi a melhor decisão que você tinha para tomar naquele momento. Pode ser que hoje, com a maturidade que você esteja, né, aquele medo lá do passado de tomar a decisão, ele já não seja mais tão forte, tão presente. Que você hoje tomaria uma decisão diferente, mas lá foi o melhor que você podia fazer. Então você decidiu. Essa é a questão, André. Parabéns! Neste momento é a melhor decisão, porque você ficar no passado, e se eu tivesse? E se eu tivesse? Aí eu passei 4 horas no se eu tivesse. E a vida tá rolando aqui, agora, nesse momento que a hora não volta mais, esses minutos não voltam mais. Aí amanhã, no dia seguinte, no dia 7, eu estou lá. E se eu tivesse feito isso, se eu tivesse, e tá passando de novo aqui, André, sobre isso, que estão contaminando as ansiedades das pessoas. Você chegou bem onde precisava interagir com esse povo. Então, você preste atenção que todas as decisões são tomadas no presente. Isso. Certo? E você está no presente hoje. Isso. Né? Então, aperta esse like que você está vendo aí, que é uma decisão que você tem que tomar de apertar o like. Vá lá nas nossas redes sociais e comenta o que você está achando dessas lives, quais são os problemas que você está enfrentando que você não consegue resolver sozinho. E entenda que esse tempo todo que nós levamos, eu estou hoje com 45 anos e indo para os 46 anos de idade, né? Foram anos de estudo, foram anos de prática, foram anos de gestão, foram anos tomando decisões sérias, né? E foi o melhor que eu pude fazer. Só que tudo isso está empacotado hoje em 7 encontros. Então são 7 semanas só. O que você faz em 7 semanas? Continua sentado no sofá, reclamando da vida e a barriga crescendo? Ah, que legal! Parabéns para você! Continua assim, que daqui 7 semanas você deve estar uns 5 quilos mais gordo. Continua assim, né? E o seu cérebro continua exatamente da mesma forma que ele está hoje. Então, haja. Eu falei sobre as mudanças da vida da gente na reunião que nós tivemos na segunda-feira.
Nada é decidido, nada. Você pode ter vontade, você pode ter conhecimento, você pode ter tudo. Mas se você não tiver o poder de agir, nada vale. Tudo que você colocou aqui, que você escreveu, não vai fazer sentido nenhum. Vai ser só mais um projeto engavetado. Então, entre... Conheça o que nós estamos fazendo, veja como nós podemos te ajudar, pergunte. Nenhuma pergunta vai ficar sem resposta. Nós somos em 3. Nós vamos responder a todas as suas perguntas. Eu não tenho coragem, eu tenho medo de perguntar em público. Vai lá no privado e pergunta, não tem problema. Você vai ficar com as respostas que nós temos para você. Nós não vamos deixar você abandonado. Fala aí, professor. Ligue já. Ligue já, exatamente. Então aproveita. Gente, ó, por aqui nós recebemos visitas de muitos lugares do Brasil e de fora do Brasil também. Tá? Nós tivemos Chile, nós tivemos Argentina presente aqui conosco, os meus amigos do coração, o Juan, o Adrian, querido, que eu amo de paixão, a família dele toda que mora lá em Posadas, na Argentina. Nós tivemos aqui várias pessoas de Praia Grande, São Paulo, nós tivemos aqui da cidade de Toledo, da onde nós falamos, e fora as pessoas que entraram aqui e a gente não conhece, mas eu sou extremamente grata por todos vocês nos darem de presente um pouquinho do seu tempo aqui hoje. Mas entenda que não adianta, nós não conseguimos viver só de gratidão. Nós vamos começar a viver de gratidão a partir do momento que nós agirmos para fazer alguma coisa por nós, tá? E é isso que eu tenho para falar. E vá se desenvolver. Vá se desenvolver. A gente não consegue fazer live de 1 hora, não tem jeito, né? Pessoas, deu quase 2 horas de novo. Agradecendo a todos. Faço minhas as palavras da Andréia. Muito obrigado. Gratidão. Passa para alguém, assiste, pede para assistir, indica. Talvez você não esteja precisando, mas alguém está precisando. A gente sabe disso. Nós temos a caça de vocês aí. Boca fechada mata. E você pode ser o responsável por essa morte. Você se destrói por não falar. Essa é a verdade. Fechou? Foi para a caixa, senhores? Professor? Obrigada. Então, a gente se vê na próxima terça-feira, às 20h30. E eu quero saber, comenta no vídeo que nós vamos repostar. O que é que você gostaria que a turma de engenharia humana aqui falasse na semana que vem? A gente quer ouvir você, tá bom? Beijo no coração. Com a psicóloga. Ótimo! Então ela já vai saber. Fechou? Vai estar ótimo, já gente. Que se prepara, amiga. Mais um convidado, nós vamos para uma plataforma diferente, vamos fazer um pouco diferente, vai dar tudo certo. Não perde. Obrigado, gente. Obrigado. Até a próxima terça. Gratidão. Saindo em 3, 2, 1.